E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E o assunto desse vídeo é o Banco Central, as taxas de juros, que é o principal fator de risco que está fazendo preços atualmente na Bolsa de Valores. Devido à questão fiscal, é o que o mercado alega principalmente. Mas por que será que os juros estão tão elevados? Porque se a gente fizer uma conta, a gente percebe que não faz sentido aumentar os juros para tentar controlar a inflação nenhuma. Pensando pelo lado mais lógico da coisa, a questão fiscal, na verdade, só vai piorar com o aumento de juros. Parece uma conversa de esquerdista, parece uma conversa do pessoal da canhota, mas não se trata disso, é uma questão lógica e questão matemática. Então, nesse vídeo eu quero trazer 5 pontos que, na minha opinião, não faz sentido a gente ter juros tão altos. Eu sei que tem muitas pessoas que estão ganhando com essa taxa de juros alta e estão gostando de deixar o dinheiro parado na Selic, só que isso é péssimo a longo prazo no Brasil e principalmente para investidores de renda variável, de ações, que somos nós que investimos na Bolsa de Valores, principal assunto, o foco principal aqui do nosso canal. Então qualquer pessoa que gosta de investir na bolsa, que gosta de comprar ações, não fica torcendo que o juros exploda. Quem torce que os juros exploda geralmente são os rentistas, só que para mim dinheiro na Selic só serve para estacionar e aguardar para boas oportunidades em negócios, porque são negócios que fazem o país andar. Quem não sabe disso está para trás. Então, nesse vídeo eu vou trazer 5 pontos que me fazem acreditar que não faz sentido esses juros nesse patamar. O primeiro ponto é que se o risco fiscal é o problema, aumentar os juros só vai aumentar o risco fiscal, pois a dívida vai aumentar cada vez mais. Ou seja, é como se o mercado quisesse que o governo controlasse as despesas, aumentando mais ainda as suas despesas, ou seja, não faz sentido nenhum. O governo pode até ficar mais ágil, digamos assim, em buscar cortes de gastos, mas cada corte que é feito não vai valer nem a pena ser feito, já que os juros estão aumentando. Então é uma matemática que não faz muito sentido lógico e que no mercado brasileiro todo mundo acha muito bonito e aplaude. Em outros países a gente não vê isso acontecendo. Se a gente explicar o mercado brasileiro para outras nações, não faz o menor sentido essa movimentação de querer aumentar os juros para controlar o fiscal, sendo que vai cada vez piorar mais o fiscal, porque os gastos da dívida pública da União acabam aumentando cada vez mais. As empresas param de investir, ou algumas empresas, ao investirem, acabam aumentando seus preços, ou seja, acaba na prática piorando a inflação. Isso piora muito. O problema é que a gente vê diversos economistas que são somente aquele grupinho de economistas do mercado que pode falar. Existem outros economistas que são silenciados pela grande mídia, ficam para trás. A gente viu movimentos parecidos no passado e isso gera grandes oportunidades para quem investe no longo prazo, comprando ações de empresas bem baratas devido a um movimento meramente especulativo que não faz o menor sentido lógico ou racional. Portanto, tente olhar esse movimento irracional, não é certo, eu acho errado, mas tente olhar mais pelo ponto de vista de oportunidade, porque esse movimento vai ser feito de qualquer jeito mesmo, não adianta reclamar, a gente vê pessoas de esquerda, Gleisi Hoffmann reclamando, essas reclamações não ajudam, ao contrário, eu acho que até atrapalham o cenário brasileiro. Então, se o governo parasse de reclamar tanto e atacar o mercado, por mais que o mercado estivesse errado, e começasse a falar de uma maneira mais moderada, ponderada, eu acho que as coisas iriam melhorar, já que o mercado gosta de ver governos mais centrados, que falam calminho, tranquilo, aquelas pessoas mais isentas chamam mais a atenção do mercado. Eu acho que o governo teria que ter uma postura mais nesse sentido. O segundo ponto, na minha opinião, que faz os juros não ter sentido ficar nesse patamar, é que a desculpa de aumentar os juros é que tem que baixar a inflação porque é nocivo para as pessoas, principalmente os mais pobres. Só que a realidade é que não faz tanto sentido, porque se os juros ficarem tanto tempo alto, ninguém vai conseguir abrir nenhum negócio,
as empresas vão quebrar e todo mundo vai ganhar a conta. Então, o que adianta a inflação não ser alta se eu vou estar desempregado, já que todas as empresas estarão quebrando se os juros ficarem assim por muito tempo? Porque juros altos por muito tempo acabam causando recessão. Por mais que o Brasil esteja aguentando nesse patamar durante muito tempo, devido às ajudas do governo, isso não vai durar para sempre. E se uma recessão acontecer, vai ser muito mais pior para as pessoas pobres do que uma inflação alta. Não adianta nada o preço não subir na inflação e a gente ficar completamente desempregado e as empresas todas falindo. Não faz o menor sentido. A gente está vendo recordes de recuperação judicial e ninguém está preocupado. Parece que o Banco Central não liga para a quebradeira de empresas que está acontecendo. É como se isso não existisse. Eu acho que teria que ter uma postura diferente com relação a tudo isso. Mas tudo bem, a gente não é o dono da verdade, a gente não controla as coisas, a gente apenas se adapta àquilo que está acontecendo. E o terceiro ponto que me faz pensar que não faz sentido juros tão altos é que a gente está numa situação melhor, digamos, do que 2015, 2016 e já estão precificando juros até acima do topo do que ficou em 2015, 2016. Ou seja, o auge da Selic foi ali por 14%, 25%, e o mercado já está precificando isso e até mais no futuro, em uma situação onde a gente não está tendo recessão, pelo menos até agora, e uma situação muito mais favorável, onde a gente não tem tanto desemprego que nem naquele momento de 2015 e 2016. A situação naquela época era muito pior, a gente tinha crise na China, as commodities despencando, então não só empresas do mercado interno, como as exportadoras também estavam dando prejuízos enormes, a gente tinha corrupção, o governo do PT tomando dinheiro de todo mundo, uma situação muito difícil. E a gente vê agora uma situação muito mais tranquila, assim, do ponto de vista de economia real acontecendo, e mesmo assim precificando o caos econômico. Então eu acho que não faz sentido, eu acho um total exagero a precificação atual do mercado. Parece que todo mundo está coletivamente indo para o abismo e achando bacana tudo isso. A gente vê pessoas que estão sendo prejudicadas em seu negócio devido ao juro alto e mesmo assim é convencida que é bom ter o juro alto. Ou seja, elas preferem o seu negócio falindo do que admitirem que não faz o menor sentido isso acontecer. Parece que é uma maluquice coletiva que está acontecendo nesse momento, algo perfeito para quem tem caixa e pode comprar ações num momento como esse. É algo maravilhoso para quem tem dinheiro sobrando. Agora, no meu caso, que não sobra mais dinheiro, o negócio é chupar no dedo e esperar o tempo passar, não é mesmo? E o quarto ponto que me faz acreditar que não faz o menor sentido os juros nessa altura é que, por mais que digam que é conspiração do PT, na minha opinião, Campos Neto é contra a filosofia do PT. Assim como eu também sou, tudo bem. Só que a sensação que dá é que todos os pronunciamentos e a maneira que ele se comunica, tanto aqui como no mundo afora, é para deteriorar as expectativas com relação ao Brasil. Ou seja, toda entrevista que ele dava uma visão negativa, o que piorava a precificação dos ativos de renda fixa. Cada momento que ele falava sobre seus guidances que nunca se cumpriam, o negócio piorava. Ou seja, era o tempo todo guidances negativos sendo passados para o mercado. O único momento de alívio fiscal que a gente teve, que foi com a apresentação do arcabouço fiscal, abriu possibilidade de corte nos juros. Só que o arcabouço fiscal não se manteve firme e os juros voltaram numa força pior do que antes. Então eu acho que é um exagero toda essa movimentação. Eu acho que esses guidances negativos que o Banco Central vem fornecendo acabam piorando e exagerando demais na mão. Até o próprio Campos Neto admite que os prêmios de risco, na opinião dele, também estão elevados. Só que ele também ajudou um pouco a causar esse movimento. Eu acho que, quem sabe, com um Galípolo no comando, as coisas podem se estabilizar devido à sua visão um pouco mais, digamos assim, pró-investimentos. Por mais que ele fale e diga que pensa como Campos Neto ou age de maneira parecida, na minha opinião isso é só teatro.
e na verdade ele vai buscar ter decisões um pouco mais lógicas, baseadas no crescimento, não que ele seja influenciado diretamente pelo Lula, mas como ele foi indicado pelo PT, eu acredito que dentro do seu campo de expectativas ele não vai frustrar o que o governo quer, já que ele tem apenas mais 2 anos para mostrar um crescimento econômico. Essa é a minha opinião, posso estar enganado, ele pode continuar com a mesma trajetória de Campos Neto e os juros só subindo cada vez mais, só que eu acho que se continuar por muito tempo esse cenário, ele tem noção que as empresas estarão liquidadas. E não sei se é justamente isso que ele quer e o que o PT quer. Não faz muito sentido, isso pioraria, causaria uma recessão, destruiria o emprego que está sendo construído. Até agora a gente conseguiu uma taxa de desemprego muito baixa, essa taxa certamente iria piorar se a gente tivesse uma recessão. Então é preocupante o que vem pela frente e eu acho que não vai se manter durante muito tempo essa visão tão negativa que nem está sendo agora. Agora, isso é minha opinião, não estou fazendo nenhuma projeção do futuro, até que eu não sei, o futuro pertence a Deus. E o quinto aspecto que me faz acreditar que esses juros altos não fazem sentido é que as entidades ou o próprio mercado que faz a precificação também está envolvido com o mercado e ele tem noção de que esse cenário é insustentável, ou seja, se isso se manter durante muito tempo, acabou tudo. Até as pessoas que fazem esse cenário aumentar simplesmente serão afetadas por tudo isso. E caso todo esse movimento seja obra do estrangeiro, ou seja, os investidores estrangeiros ou pessoas de fora estão destruindo esse cenário econômico brasileiro, até mesmo sendo de outros países, eles não permitem que isso aconteça. A gente viu já diversos pequenos países que sofreram momentos especulativos terríveis no passado, mas acabaram se reerguendo. Então eu acho que não é o caso do Brasil. A Argentina também já passou por momentos de extrema dificuldade há tempos atrás, pelo menos em quesito de mercado. Ela ainda está complicada na economia real, mas no mercado agora já está muito melhor com o Milei. Ou seja, aspecto mercado, já como é o assunto desse canal. Mercado, ações, investimentos. Está muito melhor agora na Argentina do que antes. E eu acho que pode acontecer isso no Brasil também. A gente pode ter mecanismos que façam essa virada de jogo. Não sei se é um novo governo, não sei se é uma volta da direita ou se é algum outro tipo de coisa, mas o mercado quer que algo aconteça, porque senão não estaria causando todo esse pânico. Algo o mercado quer e quando o mercado ter essa resposta, nem que demore ou que algo nesse sentido começa a se desenrolar, as narrativas serão muito mais positivas para uma retomada das ações das empresas. Então, por isso eu acho que não faz sentido juros nesse patamar, uma hora ele vai ceder. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe o seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo do nosso canal.